Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Quero acolher você que está aqui pela primeira vez e não sabia que esse canal existia para o estudo bíblico todos os dias. É isso mesmo, todos os dias nós fazemos o estudo da Palavra de Deus aqui no Diário Espiritual. E o meu convite é que você faça conosco. Se você já gostou da ideia, se inscreva aqui no canal e acione o sino da notificação, tá bom? Quero dizer para você que você vai precisar da sua Bíblia agora. Então, para fazer comigo esse estudo da melhor maneira, é bom que você esteja com a sua Bíblia em mãos, tá bom? E de preferência também com um caderno. Então, o material que você vai precisar para fazer o estudo todos os dias é caderno, canetas coloridas, verde, vermelho e azul, pelo menos, e a sua Bíblia. Eu uso aqui a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar uma outra tradução católica, pode ser da Ave Maria, pode ser CNBB, pode ser Peregrino, enfim, outras traduções você também pode usar aqui, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 26. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
os frutos do Espírito Santo. Mas aqui também tem os frutos da carne. Mas eu acredito que você não queira dar esses frutos, né? Não queira produzir esses frutos da carne. Porque eles são nocivos. Eles geram morte. E geram morte por quê? Porque sobre eles pesa a lei. A lei que Paulo está falando aqui é a lei de Deus. É a lei que todo judeu era obrigado a observar. E não era observar assim, né? De longe, não. Era observar nos mínimos detalhes. Ele explica aqui aos Gálatas: olha, você quer ser circuncidado? Vai ter que cumprir toda a lei. Você está obrigado a isso. E ele já tinha falado lá, mais no início, que a Escritura já diz, e a vida prova, que ninguém consegue ser fiel à lei. Sabe quem foi fiel à lei? Jesus. O único que foi fiel à lei. Claro, e a Virgem Maria. Fiel no sentido de em tudo, não pecou. Não pecou. Então, o que Paulo está explicando? Você não deve viver para a lei, porque Jesus veio e a lei ela já não tem mais peso. Agora é o Evangelho de Cristo. Agora é a Boa Nova. Você vai seguir isso. E como já conversamos aqui, já vimos nesse texto, que o centro da lei, né, ela foi dada lá nos tábuas da lei, nos 10 mandamentos, isso não foi revogado. Jesus não revogou, mas Jesus levou à perfeição. E Paulo vai falar desse mandamento perfeito aqui. Ele vai trazer um mandamento, mas que traz em si o pressuposto de que eu vivo o primeiro. Vamos acompanhar. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. A ordem de Deus começa por aqui, nesse versículo 13. A liberdade, estou livre, não estou mais sob o jugo da lei, mas isso não quer dizer que eu não preciso estar atento às coisas santas. Eu preciso me voltar para as coisas santas. E quem me mostra o que é santo? A lei. Já está confuso esse negócio. Como assim? Eu não sou mais da lei, mas a questão é, eu vivo pela fé em Jesus Cristo, que não aboliu a lei, mas a levou à perfeição. Mas eu preciso conhecê-la. Mas não vivo por ela. Vivo pela fé. Você conhece os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Ou pelo menos quase todos, né? A gente fala assim, não matei, não roubei, não adulterei. Opa, já falou 3. E aí se você for procurando os outros, você vai ver que os mandamentos de Deus, eles são muito bons. Protegem você de ser condenado. Porque quem não vive está em pecado, e o pecado condena, porque a lei diz que vai morrer. Mas quem não precisa cometer esses pecados, ou seja, obedece os mandamentos, aí não peca. Obedece por quê? Não peca por quê? É porque sendo perfeito estará salvo? Não, é porque ama Deus e aí não quer pecar. E nós aprendemos a amar a Deus porque cremos em Jesus, que nos amou primeiro. Veja como uma coisa traz a outra. É isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês não vão viver essa liberdade como pretexto para pecado. Vocês precisam conhecer o que é a verdade. Precisam conhecer o mandamento. E o mandamento, a perfeição, é o amor. E ele vai dizer isso aqui, versículo 14. Pois toda a lei está contida numa só palavra. O que está contida numa só palavra? A lei. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas e o amar a Deus sobre todas as coisas? Ora, Paulo está falando para quem está na igreja.
subentende-se que você não precisa ser ensinado mais que Deus está em primeiro lugar. Mas para provar que você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. E isso resume todos os outros mandamentos. São João diz na sua carta: quem não ama o seu irmão, a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Então, é muito concreto. O primeiro e o segundo mandamento. Por isso que Jesus resumiu. E quem ouviu o Evangelho, quem ouve as palavras de Jesus, Jesus vai ensinando como amar o irmão, como fazer o bem, como viver na graça, como rezar. Jesus ensinou tudo. Para que ninguém mais precise ficar sob o jugo da lei. Paulo está tentando colocar isso na cabeça dos Gálatas e na nossa cabeça também. E aqui está. Nós fomos chamados à liberdade. Mas essa liberdade, ela não é pretexto para a gente fazer o que a gente quer. Isso não é a liberdade cristã. Isso é a liberdade pagã, mundana. Eu estou livre, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. E aí a gente vê como as pessoas literalmente fazem o que querem. E querem, inclusive, obrigar os cristãos a fazer como eles fazem. Aí, a lista que Paulo vai colocar aqui dos frutos da carne é extensa. Mas ele está dizendo para nós como palavra de ordem. E aqui o versículo 14 é ordem e é princípio eterno também. Pois toda a lei está contida numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é princípio eterno, mas também é ordem, porque a ordem está aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui Paulo estende, né? Não é só para quem é judeu, é para a igreja, é para todos. Quem crê em Cristo precisa viver esta realidade. Mas ele diz, advertência, mas se vocês se mordem, se devoram mutuamente, reciprocamente, vocês vão se destruir, se eliminar. Mas aí vem outra palavra de ordem. Versículo 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Olha, aqui também é uma promessa. Gente, eu só percebi agora. Que bonito isso aqui. Olha, a promessa. Eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito. Aqui está a ordem. E não satisfareis. Está prometendo. Se o Espírito Santo me conduz, eu não vou satisfazer os desejos da carne. É aquilo que São João fala na primeira carta. Quem nasceu de Deus não peca. Como é que eu posso viver sem pecado? Seja homem e mulher do Espírito Santo. Eu preciso ser homem, mulher do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Verdade ou não é que depois que você se confessa, e aí faz a penitência que o padre mandou, vai viver uma vida de mais oração, você vai buscando mais Deus, mais oração, você para de pensar em pecados. A tentação parece que não chega até você. E é isso mesmo. Porque o Espírito Santo protege. Ela até pode chegar perto, mas você consegue repelir. Por quê? Paulo vai explicar aqui por quê. Que você, quando reza, quando busca a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, a tentação não tem força para te fazer pecar. Paulo vai explicar agora. Versículo 17. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Água e óleo não se misturam. E se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que queríeis. Olha só. Você não faz o que você gostaria de fazer. Por quê? Porque há uma oposição, uma luta, uma briga, uma guerra dentro de você, no seu coração, na sua vontade, nos seus desejos, entre aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne.
a concupiscência, que São João vai falar lá na sua primeira carta. Nossa, por que você está falando tanto da primeira carta? É para você ver como é importante começar por lá, que o Padre Jonas nos ensina no método. E aí, Paulo vai continuar. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se eu me deixo guiar pelo Espírito Santo, eu vou parar de pecar. Vou caminhar na santidade, na justiça de Deus, observando com alegria os mandamentos de Deus, porque Deus está comigo. O Espírito Santo de Deus age em mim. Como Paulo disse lá no início desta carta, no capítulo 2, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E agora vem a lista das obras da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Reticências. A lista não para. Paulo colocou aqui as principais que naquele tempo já despontavam, mas parece que não passou. Parece que o tempo continuou. Que essas coisas estão em alta hoje. E as pessoas acham isso normal. Por quê? Porque ainda que sendo batizados, usam a liberdade como pretexto para viver as coisas da carne. Mas agora vem a promessa, que é terrível. A respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista é a lista de coisas que você tem garantia. Se você fizer, está condenado. Se você pratica essas coisas, está condenado. Paulo está dizendo aqui, porque não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Deus tem amor, não é misericórdia? É. Só que aquilo que é do Espírito se opõe àquilo que é da carne. Não dá. Se eu chegar diante de Deus com as coisas da carne, não tem como eu entrar no reino dos céus. É por isso que a igreja nos ensina que nós não podemos morrer em pecado mortal. Que tem pecados menos graves. Mas pecado mortal nós não podemos. Porque é coisa da carne. E é diferente das coisas do Espírito. Elas não são compatíveis. E o tempo que nós temos para viver no Espírito é agora. O tempo que eu tenho para me entregar a Deus é agora. Então eu preciso começar hoje. Se eu já não comecei, e eu preciso permanecer se eu já comecei. A permanecer em Deus. Lutando. E se eu percebo que na minha vida tem pecado, apareceu um pecado, eu preciso procurar o sacerdote. Mas antes eu já me arrependo. Já suplico a Deus. Senhor, não me permita morrer em pecado mortal. Eu te amo. Lava-me do meu pecado. Providencia para que eu possa me confessar. E vai até o sacerdote se confessar. Porque não é só ir confessar. E se confessar sem arrependimento, não vale.
O sacerdote pode não saber, mas Deus sabe que não tem arrependimento. Não se esqueça que a confissão acontece em persona Christi. É um dos sacramentos mais evidentes da presença de Jesus. Todos têm a presença de Jesus, todos os sacramentos. Mas um dos mais evidentes é da penitência, a confissão, assim como da Eucaristia, que é o mais evidente. Mas o da penitência talvez seja o segundo sacramento mais evidente da presença de Jesus, de que é Jesus quem perdoa os pecados. Então não dá para enganar Jesus. Pode tentar enganar o padre, mas Jesus você não vai enganar. Eu não vou enganar. Então é preciso que nós vivamos os frutos do Espírito Santo. O estudo hoje está um pouquinho mais longo, mas quando o Padre Jonas nos ensina, ele nos ensina que seria ideal pelo menos 40 minutos. E você que faz o estudo aqui comigo, sabe que quando acaba o vídeo, você tem as suas anotações para fazer. Então, somando aí mais ou menos o tempo, vai dar por aí, né? E você vai rezar um pouco com a palavra também. Mas hoje nós vamos passar um pouquinho. Aí vem os frutos do Espírito Santo. Os frutos que nós somos chamados a produzir. Se vivemos pelo Espírito. E Paulo está dizendo, se nós vivermos, se nós formos conduzidos pelo Espírito, volta lá no versículo 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, é a ordem, e não satisfareis os desejos da carne. Nós não precisamos ficar morrendo de medo. Nós só precisamos nos entregar ao Espírito Santo. A gente vai confessar e começa a viver uma vida no Espírito, ou retoma a vida no Espírito que nós tínhamos antes. Que você tinha antes. E aí, você não vai satisfazer os desejos da carne, porque são opostos. E olha aqui os frutos do Espírito Santo, que vem com a sua vida no Espírito, com a vida nova que você vai buscar. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Parece que você está desejando feliz ano novo para a pessoa, né? Muita paz, muita alegria, muito amor. Isso é fruto do Espírito Santo, você pode viver isso todos os dias. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tudo fruto da pessoa boa. Nossa, como aquela pessoa é boa, né? Bondosa. É isso aqui, ó. Longanimidade, benignidade, bondade. Olha a fidelidade aqui, ó. Fidelidade, mansidão, autodomínio. Paulo nem continuou falando. Tem mais. O Espírito Santo vai gerando toda sorte de bênção e santidade, mas só isso aqui destrói todo o mal na nossa vida. E o melhor, contra essas coisas não existe lei. Você pode praticar à vontade que não tem condenação nenhuma, porque você está praticando o bem. Por isso que Paulo vai mais na frente, numa outra carta, nos dizer: vence o mal fazendo bem. Não é só evitando. Nossa, não posso pecar, aí evita o pecado. Não, você faz o bem. Gera fruto do Espírito. Para isso precisa rezar. Para isso precisa pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. A gente sempre começa pedindo o Espírito Santo, não é verdade? Isso precisa ser todos os dias. Várias vezes ao dia. Vem, Espírito Santo. Eu preciso de ti. Versículo 24. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta. Se eu digo que sou uma pessoa espiritual, que eu vivo pelo Espírito, que eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, ou desejo ser, eu preciso pautar a minha conduta pelo Espírito.
E não sejamos cobiçosos de vanglória, olha aqui, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Tá tudo muito claro, muito direto aqui. É uma palavra que dá um retiro, mas que, graças a Deus, nos conduz para uma retomada de vida. Não é isso que você sente? Talvez essa seja a mensagem de Deus para você hoje. Retomar, voltar para Deus, para valer. A minha vida precisa ser transformada. Coloca nos comentários o que esta palavra provocou em você hoje. Aliás, você pode deixar sempre isso nos comentários, viu? Não falo toda vez, né? Eu sei que muita gente acompanha o estudo bíblico, o diário espiritual no ônibus, dirigindo carro. Eu sei de pessoas que é só no trânsito, que acompanham, que fazem seu estudo, né? E às vezes fica um pouco mais longo e a pessoa não consegue. Mas hoje, valeu ou não valeu a pena ouvir Paulo dizer tudo isso para nós? Quanta riqueza! Vamos anotar no nosso diário então. Promessas de Deus. Vamos lá. Versículo 16. É promessa de Deus também, junto com a ordem. Pode anotar. Versículo 16 é uma promessa. Dá para anotar assim, então? Promessa e ordem junto? Claro que dá. Tanto promessa, ordem e princípio eterno também. Tem versículos que são as três realidades. Tem mais promessa aqui no versículo 21b. Versículo 21b também é promessa de Deus. Mas, como eu recomendo para você? Recomendo que você anote tudo, todo o versículo 21. Tá? Agora, ordens. Ordens de Deus. Versículos 13 e 14. Depois o versículo 16. Ordem de Deus também. E versículos 25 e 26. E agora os princípios eternos. Versículo 14. Versículos de 17 a 24. Versículo 14 e versículos de 17 a 24. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? Anota isso aí no seu diário. E vamos lutar para viver. Como eu disse no início, digo agora para você que é a primeira vez que está aqui nesse vídeo. Que bom que você ficou até aqui e rezou com a gente. Coisa maravilhosa. É bem-vindo, bem-vinda, viu? Esse é o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib, onde nós fazemos o estudo bíblico todos os dias aqui no canal. Então, se inscreva aqui, acione o sino da notificação e você receberá essas notificações. Deixe um like também, porque seu like evangeliza. E digo mais, aqui na descrição desse vídeo tem informações e links importantes para você, inclusive para que você possa participar de um dos nossos grupos de WhatsApp e receber notificações direto no seu celular, sem depender de estar com o YouTube ligado, tá bom? E aí eu aviso você quando estiver entrando no ar, quando estiver para entrar no ar, o próximo estudo bíblico. Não é bom assim? Ok, deixo também para você no final deste vídeo a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, para que você aprenda já neste vídeo o que você precisa para fazer o estudo bíblico. E claro, depois você começa pela primeira carta de São João. Tá tudo aqui dentro do canal. Entra, vasculha, né? A playlist é a playlist da primeira carta de São João. E cada livro está numa playlist separadamente. Que Deus abençoe você e a sua fidelidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.